Esta informação não deveria ser dada a você, porque quebra o controle dos poderes sobre as massas. E se eu lhe dissesse que existe uma história de criação, a origem da humanidade, que antecede as religiões abraâmicas não por alguns milhares de anos, mas por dezenas de milhares de anos, e a Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, assim como o Alcorão, contém essa história de criação de uma maneira única. Mas a história da criação que estou prestes a compartilhar com você quebra o paradigma existente. É por isso que você não deveria conhecê-la. Adão, como o conhecemos, não foi o primeiro humano. Para entender isso, temos que mergulhar nas profundezas da história da civilização humana e descobrir onde tudo começou. No livro O 12º Planeta, de Zecharia Sitchin, é contada uma história que é, no mínimo, revolucionária. Existe um 12º planeta, de acordo com Sitchin, que se chama Nibiru. Ele está orbitando uma estrela anã marrom. Isso agora é aceito pela ciência como um fato. Há uma anã marrom atualmente em órbita ao nosso Sol, e essa estrela está sendo orbitada pelo 12º planeta, Nibiru, como Sitchin coloca. Bem, o que isso tem a ver conosco? Para isso, temos que mergulhar profundamente numa das histórias de criação mais antigas, se não a mais antiga, encontradas na Terra. As Tábuas Sumérias. Eu não teria dado muito peso às Tábuas Sumérias, mas há alguns fatos científicos agora admitidos pela ciência, que dão grande credibilidade à história da criação contada nas Tábuas Sumérias. Você pode ter ouvido a palavra Anunnaki antes. É uma palavra usada nas Tábuas Sumérias para descrever alienígenas. Simplificando, significa pessoas dos céus, ou aqueles que vieram de cima, ou os deuses dos céus. As traduções diferem na estrutura e na redação, mas não diferem no significado ou no que implicam. Anunnakis são seres que vieram à terra dos céus, e nos tempos antigos, céus era apenas uma palavra usada para espaço. Agora, Sitchin fala extensivamente sobre esses seres no livro O 12º Planeta, e eu falarei sobre eles em profundidade num vídeo separado. Mas aqui, o foco é nesta antiga história de criação das Tábuas Sumérias, na qual esses Anunnakis desempenharam o papel de deuses. Eu usei a palavra deuses com um D minúsculo, porque esses seres foram confundidos por muitos como sendo os deuses do planeta Terra. Eles não são. Esses seres desceram à Terra com um propósito. Esse propósito é especulado por muitos de diferentes maneiras, mas é claro pelas Tábuas Sumérias que eles estavam aqui para minerar alguns materiais. E era um trabalho de extrema intensidade e estava levando muito tempo, mas o peso disso era suportado pela classe trabalhadora desses seres Anunnaki, chamados Idiji. Sim, classe trabalhadora. Engraçado como esse conceito ainda está sendo reproduzido no planeta Terra até hoje. De qualquer forma, os Idiji estavam trabalhando arduamente há muito tempo e finalmente tiveram o suficiente. Eles se rebelaram contra a classe dominante, o panteão dos Anunnaki, os chamados deuses, e exigiram ser assistidos de uma forma ou de outra. É aqui que começa a história da criação da humanidade como a conhecemos. O chefe deste panteão, Anunnaki. O rei Anu é o líder supremo desses seres. E ele tem 2 filhos, Enlil e Enki, que estavam presentes no planeta Terra, enquanto Lanu governava dos céus. Seus filhos, Enlil e Enki, decidiram brincar com os humanoides existentes no planeta Terra, com modificações genéticas para criar o Homo sapiens. Sim, humanoides existentes. Eles não nos criaram. É por isso que eles não são nossos criadores. Eles se disfarçaram de deuses, mas são seres de carne e osso. Mas sua piedade ainda é mantida até hoje. Eu não teria prestado muita atenção a essa história, mas a ciência agora prova que nosso DNA sofreu mutações ou evoluiu de forma não natural, pois há um grande salto evolutivo entre o Homo erectus e o Homo sapiens. Aqui está um trecho do livro O 12º Planeta, de Zecharia Sitchin, para você entender esse salto evolutivo anormal. O verdadeiro enigma, no entanto, não é o atraso dos bosquímanos, mas o nosso avanço. Pois agora é reconhecido que no curso normal da evolução, o homem ainda deveria ser tipificado pelos bosquímanos e não por nós. Levou cerca de 2 milhões de anos para o homem avançar nas suas indústrias de ferramentas, desde o uso de pedras como as encontrava, até perceber que podia lascar e moldar pedras para melhor atender aos seus propósitos. Por que não mais 2 milhões de anos para aprender a usar outros materiais e mais 10 milhões de anos para dominar a matemática, a engenharia e a astronomia? No entanto, aqui estamos, menos de 50 mil anos desde o homem de Neandertal, pousando astronautas na Lua. A pergunta óbvia então é, nós e nossos ancestrais mediterrâneos realmente adquirimos essa civilização avançada por conta própria? Simplificando, a evolução não pode responder ao aparecimento quase do nada do Homo sapiens, que é assim chamado homem moderno. Teria levado milhões de anos para evoluirmos do Homo erectus para o Homo sapiens, pelo caminho dolorosamente lento da evolução. Pesquise. É apoiado pela ciência moderna, e ainda é um mistério para os cientistas modernos como o Homo sapiens, apareceu do nada, há cerca de 200 mil anos, quase do ar, como se alguém os tivesse criado em um laboratório.
É aqui que fica interessante. As tábuas sumérias também relatam que essa história de criação aconteceu há cerca de 200 mil anos. E os registros também se referem aos seres Anunnaki, chegando à Terra há cerca de 450 mil anos. Coincidência? Acho que não. Esta é a única história que explica o elo perdido em nossa chamada teoria da evolução, que é falha. Nós não evoluímos, fomos geneticamente manipulados no jardim de Ed-Din, ou seja, o laboratório ou zona controlada dos tempos antigos. Sim, o jardim do Éden na Bíblia é derivado das tábuas sumérias Ed-Din, que o precedem em milhares de anos. O jardim de Edin era uma zona onde eles faziam modificações genéticas nos humanoides existentes para criar uma raça inteligente, que faria a mineração para eles. Assim, Adamu foi criado misturando a essência dos Anunnakis com os humanoides existentes para criar o Homo sapiens. Essa essência poderia ser apenas seu material genético, o que explica por que temos tanto. Muito do chamado DNA lixo, que não é lixo, mas DNA desativado. E o nosso cromossoma também foi cortado e fundido. Isso não é um fenômeno natural. Assim, essas anomalias de DNA na humanidade dão uma tremenda credibilidade à história da criação das tábuas sumérias. E é engraçado como o Jardim do Éden produziu o primeiro homem pensante, Adamu, estranhamente semelhante ao nome Adão das escrituras principais do mundo moderno. Quando comecei este vídeo, disse que você não deveria saber disso. Por quê? Porque isso faz com que questione os sistemas e religiões existentes neste mundo, quebrando assim o sistema de controlo da maioria da humanidade. Mostra-nos que não estamos sozinhos. O governo mundial sabe bem disso. Não se deixe enganar pelas suas palavras. Eles sabem disso. Os cientistas da corrente principal também sabem muito bem, mas sempre negam para que você não saiba. Se puder roubar a humanidade da sua verdadeira origem, pode transformá-la no que quiser. Há muita informação sobre esses seres que eu conheço, que irá destruir a realidade como a conhece, e pode questionar seriamente as suas crenças religiosas, tanto que pode reagir contra mim. Então, vou revelar tudo isso lentamente, mas se ler as escrituras principais à luz das tábuas sumérias, que as precedem por milhares de anos, verá que as escrituras principais ficam aquém, para dizer o mínimo. Não é minha intenção chatear ninguém. Minha intenção é revelar aquelas coisas que você não deveria saber por algum motivo. E então, pode basear o seu próprio julgamento no que encontrar. Exceto pelas religiões abrâmicas, todos os povos indígenas e antigos acreditavam ter uma ligação com as estrelas. Todos têm histórias de irmãos dos céus. No entanto, a mídia principal e os cientistas estão quase obcecados em negar isso, porque querem controlar a sua percepção e suprimir a sua consciência, para que não perceba que o seu próprio eu é a sua salvação e o seu salvador. Tome o que é dito neste vídeo com o ceticismo que quiser, mas faça a sua pesquisa sobre isso, e tenho fé que chegará à mesma conclusão. A razão pela qual não estou a dar muita informação detalhada é porque tenho que cobrir alguns tópicos gerais sobre esses seres, para prepará-lo para algo. Os poderes que existem estão prestes a fazer algo que pode arriscar o futuro da humanidade. Apenas para dar uma dica. Você começará a ver muitas coisas relacionadas a OVNIs na mídia principal, porque estão a preparar-nos para um novo tipo de jogo de controlo. Porque quando a mídia principal adota uma narrativa, saiba que estão prestes a preparar as massas para algo. E geralmente é através do medo. O objetivo é suprimir a consciência, porque o homem que pensa livremente está fora de controlo, o que é inaceitável para o sistema. Aumentar a consciência é a única solução para se libertar do sistema, porque pode ver o jogo deles e escolher não jogar.